Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Corinthians faz penúltimo treino com Hugo e Maicon em campo e Memphis ainda em tratamento. Há 2 dias de enfrentar o Botafogo em casa, o goleiro e o meia avançam em processo de transição, enquanto o atacante continua no departamento médico. Vamos conferir aí as últimas informações do Timão. Bom, e o Corinthians? O Corinthians joga hoje contra o rebaixamento. Não joga hoje contra o rebaixamento. Não levou goleada ontem. Não disputa amanhã a final da Libertadores. Mas também tem assunto por aqui. Domingo, 4 da tarde, o Timão encara o Botafogo na Neoquímica Arena. E não deve contar novamente com o atacante Memphis, que continua em tratamento do joelho esquerdo. E o goleiro Hugo Souza tem chance de voltar ao time, assim como o meio-campista Michael e o lateral esquerdo Matheus Bidu. O Corinthians é o 11º colocado no campeonato com 45 pontos. Casão, e eu quero saber sua opinião sobre o Corinthians esse ano e o Memphis Depay. O Corinthians está fazendo um ano desastroso, na minha opinião, como rendimento. Né? Ganhou do Palmeiras no Campeonato Paulista, jogando bem melhor. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Ganhando os dois jogos. Ganhando os dois jogos, jogando melhor. Sim. Mas está a lembrança positiva do torcedor lá está resumida a esses jogos contra o Palmeiras. Que o time encara diferente. O Palmeiras não consegue encarar o Corinthians do jeito que o Corinthians encara o Palmeiras. Por isso que um time inferior como o Corinthians ganha do Palmeiras. E, assim, eu acho que o ano foi ruim, que pode ser salvo com um título importante com a Copa do Brasil. O Memphis Depay é aquele negócio. Agora, ele fez uma punção faz uma semana, tirou líquido dos joelhos. Eu fiz isso a minha vida toda. E eu sei que quando você faz a punção, não dá para você jogar. Dói. Não é que dói. Você dá uma enfraquecida, você perde um pouco a massa muscular. Você tem que recuperar a massa muscular. Mas o lance do Memphis é assim: tem que jogar os 2 jogos com o Cruzeiro. Ele tem que jogar os 2 jogos com o Cruzeiro. Mas dá tempo de ficar bom até lá? Não, lógico que vai dar tempo, mas o que eu digo é o seguinte: ele não costuma jogar fora de casa. E quando ele joga fora de casa, ele não costuma pegar na bola. Ele não costuma decidir fora de casa. Então agora, o mesmo discurso que eu fiz para o Neymar antes, eu faço em relação ao Memphis. O Memphis tem que jogar os 2 jogos contra o Cruzeiro. Tem que fazer a diferença. Eu não estou falando que ele é obrigado a fazer o time ganhar, mas ele é obrigado a entrar no campo, jogar e fazer a diferença. Igual faz na Holanda, ué. Exatamente, porque são jogos decisivos. Não é? É isso. Eu vou dar um recado e o Alex Miller já fala sobre o Corinthians aqui, tá bom? Voltsman. Temos Alex Miller agora falando do Coringão. Expectativa para esse jogo, Alex? O detalhe é o seguinte, tem muita gente falando assim, o Botafogo briga pela vaga direta na Libertadores ainda e o Corinthians joga para cumprir tabela. Se você olhar a tabela do Brasileiro, o Corinthians ganhando do Botafogo, ele empata com o São Paulo em 8º lugar, né? Com 48 pontos, e entra direto na briga também por uma vaga para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, porque quem garante que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil? Aliás, nem é a tendência. Então o Corinthians ganhando do Botafogo, ele tem que encarar esse jogo do Botafogo com total seriedade também, não como se fosse um amistoso preparatório para pegar o Cruzeiro. Ele tem que tentar buscar ganhar pontos no Brasileirão, porque ele ainda tem chance de ficar em 8º lugar. E se o Fluminense ganha a Copa do Brasil, por exemplo, ou o próprio Cruzeiro, abre G8 e o Corinthians ainda belisca uma vaga para a Libertadores. É nisso que ele tem que se apegar. Beleza, agora nós vamos com José Paz. Falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse blend de informações, porque o Corinthians está firme e forte, garimpando na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que todas as negociações que o Corinthians pretende para o próximo ano estão sendo tocadas por Fabinho Soldado e por Dorival Júnior, enquanto a diretoria trabalha o pagamento dos transfer bans, tá? Não acredite em quem fale para você que o Corinthians não negocia, não conversa com ninguém, porque o Corinthians está quebrado. O Corinthians não acabou não, tá? Até porque o Fabinho Soldado e o Dorival têm que montar o time de forma paralela com o trabalho do Osmar Stable, que ele já tem, né, uma palavra ali do Osmar de que vai pagar o transfer ban, e agora o Osmar falou publicamente, eu já havia trazido para vocês há 2 semanas, ou na semana passada, não lembro direito, que o transfer ban ia ser pago e o Dorival e o Fabinho estão trabalhando reforços. Quando for pago, né, alguns reforços já vão estar adiantados, é assim que se trabalha. Qualquer um que conhece futebol e trabalha com futebol há muito tempo sabe que funciona dessa forma. O Corinthians está garimpando alguns jogadores na Série B, tá? Nomes que interessam: o Tylon, atacante, que pertence ao Avaí, e também o Jamerson, tá? Volante, que também pertence à equipe de Santa Catarina. São 2
jogadores jovens, os dois com 19 anos. É bom lembrar que o Tylon é uma das principais revelações da Série B, porque ele tem ótimos números em minutagem. Realmente é um jogador que acabou se destacando, né? Jogou Copinha, jogou Série B Sub-20 e acabou se destacando aí na metade da Série B para frente, tá? É claro que eu tô falando isso por informações que eu recebi, porque eu não conheço, não vi o Tylon jogar, não sei se é um craque, se é bom jogador, enfim, se é um jogador comum. Eu sei que é um nome que o Corinthians está avaliando e avaliando com muito carinho, tá bom? Ele tem na temporada 7 gols na temporada 2025, né? Aliás, terminou já, né? Com 36 jogos pelo Avaí, 4 assistências. É um jogador que tem bons números aí, tá? E a gente vai aguardar para ver se o Corinthians vai abrir negociações com ele ou não. Mas são jogadores, né? O que me passaram é que o Corinthians estava de olho nesses 2 jogadores do Avaí. Aí eu fui atrás para saber, né, quais eram esses jogadores, mas na verdade não os vi jogar. O Jamerson me falaram que é um volante mais marcador e que o Corinthians também tem interesse, né, em contratar aí cerca de 2 ou 3 volantes, mas jogadores assim mais garimpados, né, jogadores que o Corinthians mais baratos, né, jogadores mais em conta, que o Corinthians quer muito se reforçar no setor do meio campo para o ano que vem. Então vamos aguardar. Se você viu esses 2 atletas jogarem, comenta aqui embaixo que eu quero saber de você o que você acha desses 2 jogadores, né? Rapidamente, de Pedro Rocha, o Corinthians está muito interessado no jogador. A informação que eu tenho de forma exclusiva é que o Corinthians já abriu negociações para contratar o Pedro Rocha, atacante que pertence ao Remo, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 15 gols, deu 8 assistências, joga pelos lados do campo, foi um pedido da comissão técnica, o Fabinho Soldado também gosta demais do jogador. Enfim, o Corinthians abriu conversas, passou a situação para o staff do jogador, ele fica livre no mercado a partir do dia 30 desse mês já, né? Aliás, né? Enfim, último dia do mês, porque o contrato dele com o Remo termina, então o Corinthians só precisaria pagar salário e luvas. Só que tem um problema, o Corinthians já foi avisado que outros clubes do futebol brasileiro, tá, e até de fora, têm interesse no Pedro Rocha pela ótima temporada que ele fez pelo Remo. Então o Corinthians está com medo. Eu conversei com uma fonte importante no Corinthians, essa fonte teme que não dê tempo do Corinthians contratar o Pedro Rocha, né, por conta, né, dessa concorrência e por conta do transfer ban principalmente. Não se sabe quando o Corinthians vai pagar o transfer ban, se vai pagar no primeiro semestre de dezembro ou no segundo semestre de dezembro. A promessa da diretoria do Corinthians, o Mário Stabile e companhia, é de que o Corinthians pague o transfer ban em dezembro, mas pode pagar na primeira ou na segunda semana, né, na primeira quinzena ou na segunda quinzena de dezembro. Se ficar para a segunda quinzena, pode complicar, já que outros clubes, né, do futebol brasileiro e também de fora têm interesse no Pedro Rocha. É um jogador que agrada bastante, é o perfil de reforços do Corinthians para o próximo ano, mas vai depender muito dessa questão aí, né, envolvendo o transfer ban, a concorrência. Já existe o temor de perder o jogador. Esse foi um jogador que o Corinthians foi atrás, diferente do próximo que eu vou falar agora para vocês. Comenta aqui embaixo. Encerrando esse blend de informações para falar de Victor Sá. Hoje o Jorge Nicola trouxe a informação que o Corinthians tem interesse aí, conversa, né, com o jogador, enfim, para tentar a contratação do Victor Sá para a próxima temporada. O problema é que o Krasnodar vê o Victor Sá como um bom jogador, inclusive ele é titular da equipe e ele tem contrato até o meio do ano que vem, né, com o Krasnodar. Então o Corinthians precisa desembolsar alguma grana, né, alguma quantia para tirar o Victor Sá lá, né, da sua equipe. No final do ano agora já, né, enfim, próximo mês, virada do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, tá, com qualquer outro clube, mas só poderia ser liberado no meio do ano. É um jogador de 31 anos, né, o Pedro Rocha também tem 31 anos. Então qual é a temperatura certa na questão do Victor Sá? A temperatura certa é que o Victor Sá, diferente do Pedro Rocha, o Corinthians tem um interesse, mas não tá assim, não é aquele interesse, né? Mas o Corinthians resolveu, né, conversar com o jogador, porque desta vez, né, eu já não me lembro, eu trouxe o noticiário do Victor Sá na outra janela, não lembro se ele foi oferecido primeiro ou o Corinthians foi atrás. Nessa janela já, né, que vai, nem se abriu ainda, mas já existem as tratativas, ele foi oferecido, tá? É um jogador que ele tá muito afim de jogar no Corinthians. Quando vazou a notícia, para você ter uma ideia, né, isso gente dentro do Corinthians me falou, o Corinthians já entendeu que ele deixou vazar a notícia porque queria muito jogar no Corinthians. A notícia vazou lá de São José dos Campos, de um jornalista lá de São José, de um jornal de lá, e é da terra do Victor Sá. Então o Corinthians entendeu que ele deixou vazar porque ele queria muito jogar no Corinthians, e dessa vez foi oferecido de novo. É um jogador que interessa sim, tá? Mas se o Corinthians puder contratar outros jogadores, né,
como o Pedro Rocha, por exemplo, o próprio Michael, né, outros jogadores da posição que o Corinthians não precisa desembolsar nenhuma quantia, o Corinthians vai priorizar. Então o que o Corinthians está fazendo? Está mantendo ali as portas abertas com o Victor Sá, mantendo uma boa relação com o staff dele, né, dizendo que tem interesse, e tem realmente, tá? O interesse realmente existe. O Corinthians está trabalhando com várias frentes para o ataque, para várias posições, exatamente por conta dessa questão do transfer ban. O Corinthians, o Dorival e o Fabinho não vão saber, eles não sabem, na verdade, né, que negociação vai estar de pé e que jogador vai estar disponível de tantos que eles têm conversado quando o transfer ban for pago. Então o Corinthians mantém negociação com vários jogadores e o Victor Sá, de 31 anos, é um deles, tá? Hugo Souza e Maicon voltaram a fazer atividades em campo com o elenco do Corinthians nesta sexta-feira, como parte do processo de transição após as lesões que eles tiveram. Já Memphis Depay continua em tratamento no departamento médico. Os comandados do técnico Dorival Júnior fizeram o penúltimo treino antes do compromisso contra o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo, em recuperação de uma pancada na coxa esquerda, e Maicon, que tratou tendinopatia do joelho direito. Avançaram no processo de transição física, mas ainda são dúvida para a partida de domingo. Outra dúvida é o lateral esquerdo Matheus Bidu. Ele ficou fora da partida contra o Cruzeiro em razão de dores no joelho direito e novamente só fez trabalhos parciais com o elenco nesta sexta-feira. O martelo sobre a situação dos três será batido neste sábado, no último treino antes do confronto. Já Memphis é desfalque certo. O atacante holandês está em tratamento de um edema ósseo diagnosticado após entorse no joelho esquerdo. Ele, que não jogou contra o Cruzeiro, ainda não tem previsão confirmada de retorno. Um possível Corinthians contra o Botafogo conta com Felipe Longo ou Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrício Angileri ou Matheus Bidu, Ranielli, André Carrijo ou Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Guinegão e Yuri Alberto. O dia de atividades no CT Dr. Joaquim Grava, nesta sexta-feira, começou com ativação na academia e aquecimento. Em campo, Dorival dividiu o grupo com os jogadores de meio campo e ataque em treino de movimentações ofensivas, com passes, cruzamentos e finalizações, e os de defesa com um trabalho específico de posicionamento, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Houve ainda um treinamento tático,